Jornal da Manhã. Programa a seguir é de conteúdo livre. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Informação, opinião, esporte e entretenimento. Começa agora. Jornal da Manhã. Edição Vale do Aço. Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa é 7h29. Olá, bom dia, eu sou Bianca Garcia e está no ar o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, pela Jovem Pan 103.5 FM. Interaja com a gente, siga-nos no @Jovem Pan Vale do Aço Notícias e o nosso WhatsApp é 31 442 1035. Seja muito bem-vindo, hoje é quarta-feira, dia 25 de março de 2026. Com produção e edição de Janete Araújo, você confere a partir de agora os destaques desta edição. Vale do Aço se prepara para mais uma edição do Comida de Boteco e mais, contador esclarece dúvidas sobre mudanças na declaração do imposto de renda. Faltam 15 dias para comemorar a edição 2026 do Comida de Boteco. No Vale do Aço são 13 participantes, sendo um em Coronel Fabriciano, um em Santana do Paraíso e os demais em Ipatinga. O evento acontece entre os dias 10 de abril e 10 de maio, que neste ano terá como tema as verduras. Na noite de ontem, ocorreu a tradicional caravana com a imprensa para a apresentação de alguns dos participantes e a apresentação do festival deste ano, e Janete Araújo participou e nos conta mais detalhes. Eu conversei com a Janaína Ferreira, coordenadora do Comida de Boteco no Vale do Aço. Ela se diz muito animada com esta edição do evento que promete este ano. Animadíssimos, a gente espera, né? Um público incrível, começando aí dia 10 de abril. É uma expectativa muito grande, estamos com 13 bares aqui no Vale do Aço. E o pessoal está bastante animado. A gente espera um público em peso, visitando os bodecos e consumindo petiscos. Fala sobre essa questão da movimentação, não apenas de turistas, de botequeiros, né? Mas também da economia para essas pessoas, para as famílias. Sim, Comida de Boteco, os fóruns de transformação, né? Em todo o circuito em geral acontece. E a gente fala, né, não só uma transformação da realidade daquele local, mas também a transformação de vidas. A gente nem case de sucesso. Aqui no Vale do Aço a gente tem o maior campeão do Brasil, né, como o maior de pódios no primeiro lugar. Então, assim, a gente está falando de pessoas que saem de casa e escolhem sair e ir pro boteco e consumir aquele petisco. Então, isso gera renda, gera emprego, movimento ao turismo. 1,5 milhão de pessoas saindo de casa para poder consumir e voltar 170 mil turistas em 30 dias. Estiveram nesses bares no ano de 2025, né, e elegendo os melhores bodecos de cada sintoma. Por que que nas demais regiões termina no dia 10 né, de maio, e aí aqui estende mais uma semana? A gente está falando aí, né, de indústria e posto que ele acontece em 53 cidades. São 27 circuitos, né, trabalhando ali no mês de abril. Começa simultaneamente com o dia 10. Só que como aqui, por exemplo, a gente tem 13 bares, tem circuitos que tem mais botecos participando ali. Então, ele precisa de tempo maior para dar conta de visitar mais bares. Tá, e aqui na região, quais cidades estão participando? Aqui no circuito do Vale do Aço, né, a gente tem Ipatinga, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso com bodecos participantes nessa edição de 2026. A Natália Rodrigues, coordenadora em Minas Gerais do Comida de Boteco, também falou comigo. Ela comentou sobre a importância do circuito na região para o evento como um todo no estado. Vale do Aço aqui é um dos 27 circuitos que a gente tem no Brasil inteiro. Aqui na região a gente está falando de 4 cidades, Ipatinga, Timóteo, Santana do Paraíso e Coronel Fabriciano, né? É muito importante para a gente fazer parte de um circuito que está com a gente há 19 anos. Dessa vez é a 18ª edição em 2026. Falar de comida de boteco é para falar em transformar vidas. É de dar oportunidade para o pequeno negócio. A gente está sempre muito focado em trabalhar nas oportunidades que a gente pode trazer para o dono do boteco, aquele cara que está ali todos os dias trabalhando, colocando a barriga no fogão, né? Então, esse é o foco principal. Então, está começando um novo ciclo cada vez mais focado em renovar e ressignificar as edições aí desde 2000 em Belo Horizonte, né? Que começou em BH. O que a gente percebe é que
estamos falando aqui do Vale do Aço, né? Vários botecos que participaram de outras edições continuam aí, seguem firmes. Ou seja, a fórmula é a correta, é uma fórmula boa. Maior campeão no que diz respeito à quantidade de presenças dos pódios brasileiros que estão aqui no Vale do Aço. É uma forma que funciona, né, gente? A gente traz a oportunidade de incentivar o dono do boteco, né? O Comida é um projeto que busca incentivar o dono do boteco. Repórter Janete Araújo. A Universidade Federal de Ouro Preto promove no próximo dia 30 a solenidade do início das atividades do Instituto de Saúde e Humanidades, ocasião em que será proferida a aula magna de lançamento do curso de Pedagogia. O reitor da UFOP, Luciano Campos, fala sobre o quadro de professores que irá trabalhar no local. Tudo dando certinho, ao longo dos anos, nós chegaríamos aí a cerca de 180 professores que estarão atuando aqui no campus Ipatinga. Existe uma possibilidade também daqueles professores que já estão em outras universidades pedirem a redistribuição. Esse é um processo que, por enquanto, a universidade não está trabalhando com ele, mas que futuramente, quem sabe, isso possa ocorrer. De forma que, assim, é bom falar para a população, não adianta enviar currículo, a menos que você já seja um professor de universidade federal, que nesse caso é bom ter cadastrado lá o seu currículo na nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Tirando isso, é concurso público. Só procurar o site da UFOP, lá na Progep, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e está lá o edital, incluindo as vagas de Ipatinga, mas também vagas para Mariana e para Ouro Preto e João Molevade. O reitor fala ainda sobre as vagas para a turma de pedagogia. São 50 vagas já no primeiro semestre. O curso Direito tem uma complexidade maior, então a gente não conseguiu fazer a autorização já para iniciar via SISU, mas estamos trabalhando, caso a autorização saia, nós tentaremos fazer um processo seletivo próprio por meio das notas do Enem. Eu conversei com Luciano Campos, reitor da UFOP. Repórter Bruna Lage. Após as mudanças anunciadas para a declaração do imposto de renda, muitos contribuintes passaram a ter dúvidas sobre regras e obrigatoriedades. Para ajudar a esclarecer essas questões e orientar quem ainda vai prestar contas para o fisco, o contador Fábio Amaral esclarece as principais perguntas que surgiram com as novas definições da Receita Federal. Aquelas pessoas que estão obrigadas a declarar imposto de renda este ano, Bianca, são aquelas que receberam acima de R$ 35.584. Aquelas que receberam acima de 200 mil de rendimentos isentos não tributáveis, né? Saco de FGTS, rescisões, herança, etc. E para aquelas que têm um patrimônio acima de R$ 800 mil. Essas são as 3 regras básicas de obrigatoriedade de declaração de imposto de renda. Porém, há outras regras mais específicas que você pode procurar um contador de sua confiança para saber mais. O processo de declaração de imposto de renda deste ano, a Receita Federal vem aperfeiçoando durante todos os anos. Então, para este ano, a declaração de imposto de renda ela é muito intuitiva. O programa é muito intuitivo. Então, ele é de forma proposital, fácil de se fazer, para o contribuinte definitivamente falar tudo que ele tem ou falar demais. Então, é importante para o contribuinte ter a ciência de que eu posso fazer em casa, mas ele tem que se atentar ao que declarar. Então, se tiver dúvidas, procure um profissional habilitado de sua confiança e peça para fazer a declaração. Para fazer de forma correta, não declarar demais, ou se o contribuinte tiver convicção de que saiba, pode fazer em casa, não tem nenhum problema. Para aqueles que não vão declarar, né, e têm a obrigação de declarar, ela pode ter o CPF suspenso. O CPF suspenso, Bianca, deixa a vida do contribuinte muito difícil, podendo barrar a conta bancária, né, fazer aí o bloqueio de movimentações financeiras, né, emissão de passaporte, entre outros. Então, a Receita Federal dificulta muito a vida do cidadão, suspendendo o CPF até regularizar sobre a declaração de imposto de renda. Para aqueles que são isentos, não acontece absolutamente nada, né? A vida da pessoa segue e o contribuinte vive normalmente. E no próximo bloco você vai ouvir economista explica a alta no preço dos ovos.
Modo 4x4 ativado. Sim, na Euroville GWM, o modo 4x4 foi ativado. Sinta a força do futuro. Condições especiais nos modelos 4x4. É alta tecnologia com condições especiais. Visite a Euroville GWM e faça o test drive. Desacelere. O bem maior é a vida. Festival de ofertas no mês do consumidor é na Kotai Mitsubishi. Toda a linha Triton 2026 com até 40 mil de supervalorização. Ou taxa zero em até 24 vezes e 1 ano de seguro grátis. Você escolhe a cor, o modelo e a condição que melhor se enquadra em seu perfil. Eclipse Cross com até 15 mil de bônus ou taxa a partir de zero. Nova Outlander com até 30 mil de supervalorização. Taxa a partir de zero em até 24 vezes. O que está esperando? Corra para uma de nossas lojas Kotai Mitsubishi. Ofertas válidas até 16 de março para todo o estoque da Kotai Mitsubishi. Ipatinga, Governador Valadares e Teófilo Otoni. Não gaste sua energia procurando um bom negócio. Venha direto para o leilão eletrônico de imóveis da CEMIG. De 27 de fevereiro a 31 de março, você encontra oportunidades imperdíveis para arrematar um imóvel com a vantagem de pagar em até 60 vezes. São 20 imóveis em 8 cidades mineiras. Não perca, é só até 31 de março. Acesse superbid.net, cadastre-se e faça a sua oferta. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera. Alô, Vale do Aço. Quer garantir o chopp do seu fim de semana com preço de promoção? Então aproveita o mês de consumidor na Cervejaria Klaus. Barril de chopp de 50 litros de 580 por apenas 499. Isso mesmo, de 580 por apenas 499. O melhor chopp da região com oferta especial. Ligue ou chame no WhatsApp 2942-3090. Mas corre, porque essa promoção é por tempo limitado. Quer se preparar de verdade para o vestibular? No Vetor você encontra os melhores professores, material Bernoulli, monitoria individualizada e salas climatizadas para estudar com conforto. E ainda tem espaço individual na biblioteca para focar nos estudos. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Vetor, o caminho mais fácil para entrar nas melhores universidades do Brasil. Matrículas abertas. Fale agora mesmo pelo WhatsApp 319-9388-7335. Vetor. Aqui seu futuro começa hoje. Ei, você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda pessoa física para o Fundo da Criança e do Adolescente ou Fundo Municipal da Pessoa Idosa? É fácil. Após concluir sua declaração, clique em doações, depois novo Fundo Municipal. Selecione Minas Gerais e a cidade de Coronel Fabriciano. Escolha um dos fundos e faça a destinação. E se liga, pois o prazo vai até o dia 29 de maio. E para mais informações, ligue 3406-7400. Prefeitura de Coronel Fabriciano. Gestão Novos Tempos no caminho certo. O verão está quente, mas a PAN vai te refrescar. Quer curtir um dia de piscina? A Jovem Pan Vale do Aço e o Cariru Tênis Clube se juntaram numa promoção imperdível para você curtir a estação mais animada do ano. Quer participar? É fácil. Siga os perfis @Jovem Pan Vale do Aço e Cariru Tênis Clube. Marque um amigo nos comentários e pronto, você já está concorrendo. Não perde tempo. Participe agora mesmo e refresque o seu verão com a promoção Verão Jovem Pan. Jovem Pan e Cariru Tênis Clube. Promoção exclusiva. Jovem Pan. Já estamos de volta, Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa é 7h42. O preço dos ovos dispararam em 2026, impulsionados pela quaresma, o maior consumo neste período, e por se tratar de um alimento alternativo para aqueles que fazem restrição ao consumo de carnes. Dados do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mostram que o produto registrou variação acumulada de 5,27%. É a lei da oferta e procura, como explica o economista Mauri Gonçalves. Segundo ele, além do aumento do consumo, há outros fatores que contribuíram para que o produto ficasse mais caro. Bom dia, Janete. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. No mercado de ovos, os ovos de galinha, a gente tem visto, principalmente no período da quaresma, faz parte de uma tradição, há um aumento pela procura desse produto em função daqueles que fazem a guarda, né, de não alimentar-se dos produtos derivados aí da carne.
Então, há uma procura maior nesse período e isso reflete nos preços. Esse aumento da procura acaba sinalizando para o produtor aí, até por conta de uma escassez desse produto, até em função de um período de muita chuva. Se não é a grande indústria, realmente o pequeno produtor, ele sofre muito, até por conta de ondas de frio e excesso de chuva, acaba diminuindo a quantidade produzida e vai refletir aí no preço com uma leve alta agora que a gente pode perceber nesse período. Mas, e Amaury, pode haver aí queda nos preços dos ovos? É previsto isso? A boa notícia é que após a quaresma, os preços tendem a voltar à sua normalidade. É um produto bastante sazonal e muito sensível à procura. Qualquer aumento adicional na procura desse produto, ele acaba refletindo nos preços. Até porque a capacidade de oferta nossa é bastante expressiva no Brasil, nós somos exportadores desse produto, né? Esse mercado busca atender o mercado interno, mas sempre com um fator importante, que são as exportações. Isso garante a continuidade dos negócios. E os insumos também refletem aí na elevação dos preços dos ovos? E o que mais que pode interferir neste fator? Nós tivemos um outro impacto aí, e esse é um impacto direto que acontece o ano todo, é o aumento do preço do milho, né, que é a base aí principal de rações, né, para as galinhas. Então, milho e soja são fortemente aí, impactados pelo preço no mercado internacional, e esses preços lá fora, eles têm subido, principalmente agora nesse início de ano, por conta de uma desordem aí econômica e de situações de crise, quer seja por guerra, quer seja por questões climáticas, acabam impactando aí na elevação do preço desses produtos. Consequentemente, a pesquisa é sempre importante, é sempre estar o consumidor pesquisando, e isso é importante para poder garantir uma mesa farta com a proteína necessária e também, no caso de ovos de Páscoa, poder fazer aí a alegria da criançada nesse momento aí religioso de reconciliação. Isso é muito importante e a pesquisa torna-se aí essencial. Falamos com o economista Amaury Gonçalves. A presidente do Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz, Maria Lúcia Valadão, conversou com a repórter Bruna Lage sobre a preocupação com pessoas que não recebem acolhimento institucional. Tia Lúcia fala sobre o público atendido e a sua preocupação com pessoas que não são contempladas com o trabalho. Eu tenho 40 acamados, né, paralisados no leito. Os outros com sequelas diversas, mas todos com comprometimento mental. Isso era uma característica para ficar abrigado aqui, né? Então, todos que estão aqui dentro têm comprometimento mental. A senhora tem notícia de outra instituição em Ipatinga ou no Vale do Aço que realiza esse mesmo trabalho? O mesmo, não. Uma parte dele, nós temos os abrigos. E é com muito pesar que eu digo que é notícia pública de jornais, é que 3 abrigos estão falando em fechar. Isso aí deixa minha alma em constrangimento, porque abrigo é para idoso. E quando você chega lá no abrigo para idoso, você encontra entre os idosos pessoas com comprometimento mental. Não é só no abrigo, nos lares também, porque as pessoas tratam o Alzheimer como um comprometimento mental, a demência senil. Tudo isso leva a crer que a pessoa está comprometida. E está, de fato. Se sair para a rua, pode esquecer o endereço da volta. Então, me preocupa muito onde será que eles vão ser colocados. Mas eu não tenho como dizer isso para 100 pessoas. Um abrigo que tem 20 e poucos moradores pode dizer, se não estiver suportando, e eu sei que é verdade o que eles estão dizendo, porque eu sei o que eu passo, só não é pior porque eu encontro amigos, pessoas voluntárias que trabalham para ver o NAENC não fechar as portas. A gente tem amigos, senão a gente... Mas eu vou falar que vou fechar? Vou colocar 100 pessoas onde? É muito difícil, é muito triste. E como que a NAENC sobrevive hoje desses amigos? Tem repasse do governo? Como que é isso? Nós temos o repasse da prefeitura para uma residência inclusiva e para uma ILPI. Mas isso são 37 pessoas que eu tenho convênio. Para 37, eu tenho 100. Então você imagina o restante é Casa da Esperança,
que eu não tenho nenhum convênio, nenhum. Mas quando eu falo amigos, quando você vê uma escola, a AFIA, por exemplo, de 6 meses traz os calouros aqui. Eles fazem campanha de leite, 6 em 6 meses. A calorada deles é leite. Aí me dá uma tranquilidade, porque eu sei que eu vou ter leite por um tempo. Aí eu tenho grupo de orações, que quando vai faltar uma coisa, vai faltar o óleo, eu ligo e essas pessoas trazem. Aqui em Fabriciano, em Timóteo, eu tenho pessoas que eu confio e que sabem da seriedade do trabalho e que eu posso dar um telefonema e eles me socorrem. Eu não me preocupo com cobertores, porque nós temos o nosso doador de cobertores. Então, são coisas que eu vou riscando na minha lista de prioridade e que ela vai sendo preenchida. É isso que nos dá força para continuar. Eu conversei com a diretora-presidente e fundadora da NAENC, Maria Lúcia Valadão. Mesmo conhecendo os perigos da função que exerce, muitos trabalhadores ainda acabam se expondo a situações de risco no dia a dia, seja por pressa, excesso de confiança, cobrança por produtividade ou até pela falta de uma cultura de prevenção dentro da empresa. A técnica de segurança do trabalho explica por que isso acontece e como a conscientização pode salvar vidas no ambiente de trabalho. Atualmente na segurança, a gente está buscando campanha do comportamento seguro, de você fazer do jeito certo, mesmo que ninguém esteja olhando para a sua própria segurança. Porque muitas das vezes o colaborador tem o excesso de confiança na máquina, na atividade, seja por já ter feito várias vezes, já ter muitos anos de experiência, acaba tendo esse excesso de confiança e esse excesso de confiança faz com que muitas ocorrências aconteçam. E uma coisa que é sempre bacana de frisar para o pessoal é que os equipamentos eles vão falhar. Para não confiar nos equipamentos e não ter esse excesso de confiança nas atividades, nas máquinas, para estar sempre conferindo e fazendo do jeito certo, mesmo que não tenha ninguém te olhando, que não tenha ninguém te auditando, para que possamos todos voltar para casa, para quem realmente importa. A conscientização, ela salva vidas no ambiente de trabalho a partir do momento que a gente consegue fazer o colaborador entender que um jeitinho rápido, que confiar no equipamento não garante a segurança dele e que essa desconfiança de que o equipamento vai falhar, de fazer tudo correto, de sempre procurar fazer do jeito certo, conforme o procedimento, conforme as regras de segurança, que isso salva muitas vidas e garante que no final do dia um pai possa voltar para sua família e um filho possa voltar para sua mãe. Agora, a previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 25 de março. Na região do Vale do Aço, a previsão é de sol aparecendo entre nuvens, pode chover rápido durante o dia e à noite. Em Antônio Dias, o sol aparece entre nuvens e pode chover ao longo do dia ou à noite. A temperatura mínima pode chegar até os 19 graus, enquanto a máxima pode chegar a 25 graus. Em Ipaba, a previsão é de sol aparecendo entre algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. A temperatura mínima pode chegar a 21 graus, enquanto a máxima pode atingir os 28 graus. Para saber da temperatura de sua cidade e de outras regiões do país, acesse climatempo.com.br. E no próximo bloco do Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, você vai ouvir Arthur Jorge desembarca em Belo Horizonte e assume o Cruzeiro em meio à crise no Brasileirão. Vem aí o Abra Multi 2026, o evento anual da Abra Multi para você que é provedor de internet e profissional da área de telecomunicações. 8 e 9 de abril, quarta e quinta, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Grandes expositores, prestadores de serviços e conteúdos exclusivos para ficar por dentro das novidades e tendências do setor. Garanta logo a sua vaga em evento.abramulti.com.br. Apoio Jovem Pan Vale do Aço. Conheça o novo portal CEMIG. Agora, ele está ainda mais moderno, intuitivo e mais acessível. Fontes mais legíveis, contraste ideal e informações organizadas para facilitar a sua experiência. Os principais serviços estão em destaque na página inicial. E em apenas um clique você acessa o CEMIG Atende e encontra tudo o que precisa. Acesse cemig.com.br e descubra uma navegação muito mais fácil.
CEMIG Governo de Minas. Aqui o trem prospera. Atenção você de todo o Vale do Aço e região. Mês do consumidor MG Motos Honda. Sua chance de sair de moto Honda 0 km. Promoção válida para a linha CG ou Bis. Financiamento sem entrada em até 48 vezes. Ou se preferir, em até 21 vezes no cartão de crédito. E mais, você ainda ganha emplacamento parcial grátis. Aproveite o mês do consumidor na MG Motos Honda e saia pilotando sua moto zero. MG Motos Honda, acelerando seus sonhos. Ipatinga, Fabriciano e Timóteo. Condições sujeitas à aprovação. Consulte regulamento. Coronel Fabriciano tem mais um grande motivo para comemorar. Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura conquistou o selo ouro do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, uma das maiores certificações educacionais do país. Um reconhecimento que comprova investimento na formação dos professores, acompanhamento pedagógico e crianças alfabetizadas na idade certa, educação de qualidade hoje e um futuro ainda melhor. Prefeitura de Coronel Fabriciano, gestão Novos Tempos no caminho certo. Está na hora de comprar seu Nissan Zero na Kobe. Novo Nissan Kicks Advance Motor Turbo 2026 com taxa zero e IPVA grátis, tabela FIP no usado em primeira parcela para julho. Nissan Versa Exclusive 2026 de 146.990 por 129.990. Desconto de 17.000 com usado na troca, mais taxa zero. E novo Nissan Kite 2026 com primeira parcela para julho, IPVA grátis e taxa zero em 36 vezes. Kobe, sua concessionária Nissan no leste de Minas. Desacelere, seu bem maior é a vida. Super Páscoa sem comparação. Coelho Diniz. Leite em pó, é ninho, é lata, só R$15,99. Biscoito Maisena ou Maria, R. Chester, pacotão 350 gramas, só R$2,99. Biscoito recheado animado Zoom, só R$1,49. Cebola, cenoura, banana da terra ou melão amarelo, só R$3,99 o quilo. Sabão em pó Tixanité, é mega caixa 2,2 kg, só R$17,99. Papel higiênico, é folha dupla, é paloma, é pacotão com 12, só R$8,99. Ofertas válidas até domingo, 29 de março. É só no Coelho Diniz. Churrasco, uma paixão nacional. E se for da Horto Grill, é paixão pra vida toda. Pensando nisso, a Jovem Pan se junta à Churrascaria Horto Grill pra compartilhar essa paixão com você. Que tal saborear o melhor rodízio de carnes da região e ainda levar acompanhante? Gostou da ideia, né? Então não espere mais. Mande agora mesmo a sua mensagem no WhatsApp da Pan 4042-1035 e participe. Já estamos de volta, Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa 7h56. Arthur Jorge desembarca em Belo Horizonte e assume o Cruzeiro em meio à crise no Brasileirão. O treinador português chega após passagem pelo Catar e terá a missão de tirar a equipe da última colocação da competição nacional, e quem traz mais detalhes é Arthur Simões. O Cruzeiro já conta com seu novo comandante em Belo Horizonte. O técnico português Arthur Jorge desembarcou na tarde desta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Confins para iniciar sua trajetória à frente da equipe celeste. O treinador português iniciou a viagem ainda no domingo, quando deixou Doha, no Catar, onde comandava o Al-Rayyan. Antes de chegar à capital mineira, fez escala no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e seguiu para Belo Horizonte. Arthur Jorge chega ao Cruzeiro com a missão de reverter um cenário preocupante no Campeonato Brasileiro. A equipe ainda não venceu na competição e soma apenas 4 pontos e ocupa a última colocação na tabela. O treinador foi escolhido para substituir Tite, demitido no último dia 15 após o empate por 3-3 contra o Vasco da Gama. Para o novo trabalho, o português não chega sozinho. Ele será acompanhado por 4 profissionais de confiança, os assistentes André Cunha e João Cardoso, o preparador físico Thiago Lopes e o analista de desempenho Rodrigo Mira, que deixou o Botafogo para integrar a comissão técnica. A contratação de Arthur Jorge envolveu negociação com o clube catariano. A multa rescisória prevista inicialmente era de cerca de $6 milhões, mas a diretoria do Cruzeiro conseguiu reduzir o valor para pouco menos da metade. Aos 54 anos, o treinador chega credenciado por um trabalho recente de grande destaque no futebol brasileiro. Em 2024, sob o comando do Botafogo, ele viveu o auge da carreira ao conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em uma única temporada histórica pelo clube carioca. Ao todo, foram 55 jogos, 31 vitórias, 15 empates e apenas 9 derrotas. A estreia do novo comandante à frente do Cruzeiro já tem data marcada e será no dia 1º de abril contra o Vitória, às 20 horas no Mineirão. O
desafio, porém, vai além da necessidade de recuperação imediata na tabela. Logo em seu primeiro mês de trabalho, Arthur Jorge enfrentará uma maratona de jogos, 9 partidas em apenas 27 dias. Após o duelo contra o Vitória, o Cruzeiro encara o São Paulo e começa a sua caminhada na Libertadores diante o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Ainda enfrentará Red Bull Bragantino, Universidade Católica, Grêmio, além de duelos contra o Goiás pela Copa do Brasil. A maratona se encerra em um dos jogos mais aguardados do mês, o duelo contra o Boca Juniors no Mineirão, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Você confere agora a coluna Prosa Financeira com Letícia Prachedes, contadora e planejadora financeira, com dicas e assuntos que afetam o nosso dia a dia. Bom dia, essa é a Prosa Financeira. Semana passada eu atendi um senhor, pai de uma amiga minha, no escritório. Ele é autônomo e tinha um questionamento, se valeria a pena ou não abrir um MEI. Para eu fazer essa análise, eu perguntei a ele qual era o valor que ele recebia todos os meses. E aqui eu vou fazer um parênteses. Essa é uma pergunta muito necessária e importante nos meus atendimentos, e a maioria das pessoas não sabe responder. Para fim de planejamento ou de tributação, o valor do recebimento diz muito sobre qual caminho seguir. Mas voltando ao caso do pai da minha amiga, quando eu questionei a ele quanto ele ganhava, ele simplesmente tirou um caderninho do bolso, sem capa, e todo preenchido a caneta, e ainda se antecipou pedindo desculpa por me mostrar o caderno. Funcionava assim. Cada página era o início de um novo mês, e os recebimentos iam sendo escritos à mão conforme o dinheiro entrava. No final de cada mês, ele fazia um risco e somava o total. Ali na mão dele, ele tinha o controle de tudo, do que entrava e do que ele precisava gastar para trabalhar. Quando eu falo que a organização financeira não é luxo, é isso que eu quero dizer. Você não precisa de uma planilha cheia de fórmulas, nem de um aplicativo mirabolante, muito menos de um guru nas redes sociais te dizendo o que fazer com o seu próprio dinheiro. Planejamento financeiro pode e deve ser simples. Mais do que isso, ele precisa funcionar para você. Não é você que tem que se adaptar a um modelo, é o modelo que tem que se adaptar à sua realidade. Eu sou uma grandíssima fã de tecnologia, mas eu também sou fascinada por métodos analógicos e simples, porque eles lembram a gente de uma coisa importante. A vida já é complexa demais. O dinheiro não precisa ser. E às vezes o que falta não é ferramenta, é clareza. É saber quanto entra e quanto sai. A prosa financeira de hoje é essa. Organização não é sobre ter o melhor método. É sobre ter um método que você consegue manter. A gente continua essa prosa lá no meu Instagram, @aprosacontábil, e até a próxima quarta. E, senhor Valdo, se o senhor estiver ouvindo, saiba que eu virei sua fã. Termina agora o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço. Aproveite para fazer contato pelo WhatsApp no número 31 442 1035. Estaremos de volta amanhã, quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã, com o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, a notícia em primeiro lugar. Para você, uma ótima terça-feira e até amanhã. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.